A minha família toda é psicóloga, minha esposa é psicóloga, minha filha que está no céu é psicóloga, outra filha é psicóloga. Então, toda a nossa família trabalha com isso. Muito joia. Muito obrigada, Jefferson, pela tua apresentação. Estou gravando suas aulas, tá, gente? E aí, vamos lá. Quem é a próxima? Rapidíssimo. Não sei se todos vão apresentar, mas é legal. Pode ir lá, Eliane. É isso. Pode falar? Deve. Boa noite. Meu nome é Eliane. Eu sou, como eu falei no início, sou de Minas Gerais, não sou daqui. Agora sou, né? Eu sou graduada em Letras, Português e Inglês e Pedagogia. Tenho 5 especializações, né? Que eu sempre gosto de estar me renovando, estudando. Há 20 anos que eu sou professora de inglês e na área de pedagogia também com as crianças, né? E a minha expectativa eu sempre tive assim, vontade de fazer pedagogia. Eu tenho uma prima que é psicóloga, quer dizer, então, assim, a gente conversando, eu sempre tive essa vontade de aguçada, né, de fazer psicologia, agregar às graduações que eu fiz, que eu tive disciplina de psicologia, assim, bem rasa, né, nas faculdades que eu fiz, nas graduações, mas aí isso me aguçou muito. Eu sempre gostei, né, dessas disciplinas, então eu espero que, assim, que realmente vai agregar e vai ser muito bom, né, para o meu currículo, para mim, para eu ajudar as pessoas, para conhecer as pessoas, para me conhecer também. É isso. Legal. Muito obrigada, Eliane. O pessoal tem caminho, hein? Longo, e a psicologia, sempre pelo jeito, é a paixão de todos, né? Que coisa mais linda. Verdade. Muito bem. Gente, rapidinho, porque eu sei que não vai dar para ser todos, mas pelo menos alguns, né? Aqui para estarem falando, o pessoal também do segundo semestre, que eu conheço também, por gentileza, apareça que eu estou com saudade de ver esses rostinhos. Vamos lá! Não necessariamente precisa abrir a tela. Carla, opa! Oi, eu vou me apresentar rapidinho. Eu já tenho formação em zootecnia, não tem nada a ver com psicologia, mas por uma vontade de entender mais sobre o comportamento humano, como as pessoas tomam decisão, o meu caminho ele foi trilhando, né, minha vida foi levando para esse caminho, e aí vi na psicologia uma chance aí de reformular a carreira e tudo mais. Então a minha expectativa ela é bem alta, né? E eu tenho certeza que já tendo aula com a Gil, eu sei que vai ser ótimo. Ufa, que alívio! Obrigada, Carla. A Carla também tem uma formação, é pós-doc também, né? Então, o pessoal, muitos, né, iniciando a vida acadêmica, outros já no percurso. É bem mesclado, vocês vão observar, né? Muito interessante. Vamos lá, gente. Bora lá. Quem mais? Vamos lá. Vai eu de novo falar. Sim. Quem é? Nossa, boa noite a todos. Meu nome é Bruna, eu sou do segundo semestre de psicologia. Infelizmente, o primeiro semestre eu não consegui acompanhar muito bem as aulas, porque eu não conseguia ter acesso muito, né, não era muito favorável para mim assistir às aulas. Mas eu espero que esse semestre eu consiga participar de todas as aulas. E é isso. Bom, seja bem-vinda, bom te ouvir. Joia! Quem mais? Vamos lá, não se envergonhe, não se acanhe. Ô, Vitória! Oi, vocês estão me ouvindo? Oh, sim! O meu nome é Vitória, eu tenho 18 anos, eu sou do segundo semestre. A minha expectativa ela é bastante alta também. Eu espero aprender, né, bastante coisa. Eu tô com uma expectativa sobre conhecimentos muito alta, então eu tô a 1000. É isso. Que legal, Vi! Muito obrigada, viu? É delicioso ver gente sedenta, com fome de aprender. É uma delícia. Nos empolga. O início do semestre é fantástico. Obrigadão. Quem mais? Mais alguém?
Rapaz, eu vi que teve mais meninas do que meninos. Vamos parecer um rostinho além do nosso Jefferson, é claro. O Jefferson esteve falando ainda há pouco também, né? Mas mais representantes, né? Dos meninos aí também. Olá, eu sou o Rodrigo. Olá, Eu Rodrigo. sou do quarto semestre. Eu fiz uma disciplina com a senhora, professora de organizacional do semestre passado. E assim como o Jefferson, eu também tenho um ministério, né? Eu sou padre da Igreja Católica, Olha, segundo ano de padre, um padre jovem. E eu estou fazendo psicologia para atender melhor as pessoas, me qualificar para atender com mais qualidade. Obrigado. bacana, Rodrigo. Obrigada a você, hein? Olha que bacana. Adorando. Quem mais? Bom, meu nome é Leandro Antero, eu sou farmacêutico, minha primeira graduação, sou farmacologista e eu não sei que semestre que eu tô ainda, se eu tô no primeiro ou se eu tô no segundo. Enfim, a Gislaine depois vai me colocar em algum lugar. É isso aí. Que seja bem-vindo. Eu não vou te Leandro. colocar, não. É a sua análise que vai te colocar em algum lugar. Tô esperando, depois eu quero conversar contigo. Tá bom. Boa, bacana. Quem mais? Vamos lá. Ai, me diverti de vocês. Ai, mais alguém que apresentasse um pouquinho? Não? Então tá, eu vou começar que hoje à noite é uma criança, como diz o outro, né? Temos coisas. Então, para quem não me conhece, está me vendo obviamente agora, professora Juliana, mas não sou chamada desse jeito, sou chamada e gosto muito de ser chamada de professora Gil. Sou psicóloga há simplesmente 24 anos. Ontem comemorei na semana de comemoração da nossa profissão, então eu comemorei 24 anos, então é um bocado de tempo, né? Muito mais do que muitas idades que estão aí na sala, mas enfim, formei em Santa Catarina, sou catarinense, fui estudar e trabalhar num laboratório na Universidade Federal de São Carlos logo depois que me formei, por uma equipe de pesquisadores. Depois eu fiz o meu mestrado em Educação Especial pela UFSCar, né? Mas eu não trabalhei literalmente ou diretamente com pessoas com necessidades especiais, mas trabalhei com famílias violentas, né, com terapia, e basicamente também fiz a minha pós lá, depois eu continuei 12 anos no interior de São Paulo, onde eu fui docente do ensino superior, né, começando lá na Federal, depois indo para particular, aí hoje eu sou 18 anos professora de ensino superior, apaixonada por ser professora, né? Especialista no trânsito, né? Que é pelo Conselho Federal de Psicologia, prova de títulos. Também especialista em marketing, que mais? Coaching, pela Sociedade Brasileira, com ênfase em carreiras, né? Que é uma área que eu amo muito, sou apaixonada, orientação profissional e orientação de carreira. Trabalho com consultoria também, junto com a professora Gislaine, a gente já fez muitos trabalhos juntos, né, Gis? De consultoria. Isso aí, né, Gil? Trabalhamos Nossa, juntos. É muito bom. Adorável. Eu e a professora Gil, eu acho que não tem coisa melhor desse mundo trabalhar com uma amiga e grande profissional. Verdade. Recíproco. Enfim, né, na graduação, na pós-graduação, né, e principalmente nessa área que eu acho belíssima, que é a docência, que sem sombra de dúvida é onde a gente forma, né, psicólogos, né, onde a gente tem aí um berço. E é muito bonito e é muito interessante também falar sobre isso, gente, que é nos primeiros semestres que a gente consegue também observar o desenvolvimento das pessoas. A gente começa eu até brinco, eu já falei para o pessoal do segundo, eles já conhecem essa história, né, antes. No final do primeiro semestre, às vezes, pelo menos no meu hábito, a gente já consegue ver pessoas que possivelmente podem já começar a despontar,
pela essa coisa, como uma das colegas falaram ali, né? Essa fome, essa vontade de estudar, desenvolver, etc, etc e tal, né? Então, é uma profissão belíssima, e eu vejo que todo mundo, muitos já tiveram outras graduações, não só uma, mas várias, mas realmente hoje a situação que a gente vive, vocês sabem disso, a demanda por profissionais da área da saúde mental é extremamente importante e necessária. Falta, né? Falta profissionais, a gente percebe isso. E nos segmentos que vocês, por outrora, irão ser demandados, né? Muitos já trabalham, né? Como a gente viu, com a questão de igrejas, com as questões aí na área de educação e correlatos aí, ou mesmo que vão se abrir aí para um caminho que às vezes a gente nem tem ideia do que vai descortinar pela frente. É uma surpresa. E sejam abertos para essa surpresa. Enfim, basicamente é isso, né? E eu quero fazer uma pergunta, de repente abrir para 3 ou 4 pessoas da sala de aula a seguinte pergunta: o que você entende por essa palavra? Processos psicológicos básicos. Vou repetir. Processos psicológicos básicos. O que vocês acham que esse assunto vai trabalhar? Vamos lá. Quem quer começar? Eu sei que tem gente que está abrindo o Google. Eu já vi. Eu acabei de ter uma telepatia. Acabei de ter uma visão, mas não importa. O que vocês acham que vão encontrar em processo psicológico básico? Vai lá, quem quer começar? Oi. Eu acho que o processo psicológico básico é trabalhar com a pessoa sobre os traumas, sobre a vida dela, sobre como que ela está. Certo. Ok. Que mais? Vamos lá. Vamos falar desse indivíduo, com toda certeza, com o universo de coisas dele. Mas o que seriam, dentro desse indivíduo que a gente está falando, desse comportamento, mas o que são processos psicológicos básicos? O que é isso? Ou, a gente diz de outra forma, que se vocês estão anotando aí, o mesmo sinônimo de funções mentais. Ah lá. Pesquisa aí, galera. Ah lá. Professora. Diga lá. Me faz pensar que seria as etapas básicas do desenvolvimento psíquico, desenvolvimento psicológico de uma pessoa. Fala mais sobre isso. Vai lá. Como que vai desenvolvendo o processo psicológico do ser humano, desde o nascimento até a vida adulta, né? Como que ele vai aprendendo a lidar com sentimentos, com as emoções do dia a dia. Também. Muito bem. Envolve isso também, nessa trajetória. Envolve. Vai lá. Adoro participação. Tá sendo bom, hein? Vamos lá. E sinônimo de funções mentais? Quais são? Quais que temos de funções mentais? Na definição. Como é que a gente funciona? Por onde começa? Seria como a capacidade de sentir emoções e de processos, por exemplo, a mente, o inconsciente, essas coisas? Também. Mas você falou uma coisa muito legal. Sentir emoções, tá mandando ver, são funções mentais. Maravilha. O que mais? Eu penso que são as bases, que são aquilo que dá base para a própria psicologia. As bases conceituais do pensamento, do sentir, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu não procurei no Google, não, mas eu estou falando o que eu penso. Eu acho que tem mais a ver com as bases
Por exemplo, quando a gente estuda na área biológica, o Leandro vai falar isso melhor do que eu. Você precisa das bases biológicas acerca de uma doença, por exemplo. Então, são as bases conceituais da psicologia, do desenvolvimento do ser humano, psicologicamente falando. Eu acredito que seja isso. Perfeito. Tem a ver com aprendizagem também? Envolve aprendizagem, sim, Carla. Envolve aprendizagem. Memória? Memória, já mandou uma função mental ótima. Sensação, memória. Linguagem, professora. Linguagem, perfeito. Mais. Tá esquentando, tá indo bem. Todo mundo tá mandando ver. Então, vamos lá. Anotem aí, escrevam aí, registrem isso aí. Todo mundo, basicamente, permeou esse discurso de uma forma muito legal. Essa disciplina, e eu vou falar com todo o meu orgulho, é uma das principais desse curso. Ela é importante nesse semestre que você está chegando no curso, se Deus quiser, e até o resto da sua vida. Por que você está falando isso? Porque, como disse a própria Nancy, ela é a base. Para que eu me comporte, eu preciso dessas funções mentais para me relacionar com este mundo que está à minha volta, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, né? Então, lembre-se, anote a importância disso. Essa disciplina, sendo bem digerida, compreendida, estudada, ela é a base para a área clínica, ela é a base para a área escolar, ela é a base para a jurídica, ela é a base para trânsito, ela é a base de estudo que, a princípio, nenhum bom aluno se torna bom aluno em psicopatologia, que vai falar de funções mentais já com desajuste, sem entender as funções básicas, né, as funções básicas desse comportamento. Eu falo que eu prefiro, até se fosse batizar essa disciplina, deveria ser processos psicológicos fundamentais. Eu mudaria. No Brasil todo tem esse nome, em todas as instituições de ensino do Brasil, basicamente todas elas têm esse nome, processos psicológicos básicos. Desde 1800 bolinha que eu me formei, né, a gente tem esse nome. Mas é só para brincar um pouco. Então, o que eu de antemão oriento? Leia, porque ele é bastante vasto, ele aplica em todos os âmbitos. E quando eu me debruço nisso, eu percebo que é muito grande o que eu estou falando. Então, eu vou começar pontuando para você isso melhor em cima de slides, tá? Para vocês verem um pouco essa dimensão do que os colegas já foram apresentando, para ver a riqueza do que iremos ver aí durante esse período que estaremos vendo esta disciplina, por exemplo, tá? Opa, sei o que é isso. Desculpa, tem um negócio aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela do computador, pessoal? Sim, Pro. Boa. Hoje eu trouxe um tema que é basicamente assim: eu não sou ninguém, eu não saio do zero se eu não partir do pressuposto de que é por meio das sensações que eu tenho essa minha reação humana nesses comportamentos. Então, basicamente, hoje eu pretendo pelo menos estar discutindo dentro desse conteúdo chamado processos psicológicos básicos, o início de tudo, tá? E aí a gente vai desenvolvendo. Mas voltando a falar o que eu mencionei para vocês. Quando eu falo de processos psicológicos básicos, pense na palavra mente, né? Essa visão enorme da mente. Quando eu falo disso, eu falo de 3 itens: o pensar, o sentir e agir. Então,
todo processo psicológico básico. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vocês conseguem aprovar os alunos para entrar? Algumas pessoas aí conseguem? Sim. Colocar. Sim? Ai, obrigada. Eu agradeço se vocês puderem atentar para mim. Ai, que facilita. Que eu aí, senão eu fecho toda hora o programinha. Muito obrigado. Com quem que vai abrir para mim a porta? Pode deixar que eu abro, Leandro. Muito obrigada, Leandro. Valeu. Então, vamos lá. Olha o poder que é esse assunto. Então, nós vamos, durante este semestre, discutir o pensar, o sentir e o agir, que estão dentro das funções mentais do ser humano. E quando eu falo de pensar, eu estou falando de cognição. Quando eu estou falando de cognição, por exemplo, eu estou falando, embora o meu conteúdo programático já entre em percepção, eu acho que é necessário a gente iniciar a discussão dos estímulos ambientais antes de falar da percepção. Então, tenta imaginar as sensações, a percepção, a memória. A gente é do jeito que é, se comporta do jeito que se comporta, porque tem registrado muitas questões na nossa memória. Na nossa memória de curto, que a gente vai ver depois em detalhes, memória de longo prazo, memória de procedimento, memória emocional, né, memória emocional implícita, memória emocional semântica, enfim, memória semântica e o que o valha. Então, a gente, nesse processo, também, obviamente, vai estar articulando essa questão, por exemplo, do pensamento, essa questão de discussão da função mental chamada também, além do pensamento, da inteligência, né? Então, veja como isso é e faz parte de uma dimensão muito grande, né? Como disse a Carla, está envolvido com a palavra aprendizagem, ou aprender, né? Porque eu incorporo elementos da minha vida relacional nesse ambiente, e isso tem a ver, então, com esse contexto que eu falaria didaticamente, do pensar. Penso, logo existo, né? Como diria o filósofo, penso, logo existo. Então, ele reafirma dessa importância fundamental do ser humano. Depois, a gente também, dentro desse processo, vai discutir a questão das emoções, que eu menciono que o mundo não seria interessante se não houvesse a palavra sentir, emocionar, né? As pessoas às vezes confundem emoção com sentimento, né? O que é isso, o que é aquilo, o que é afeto, mas o principal, o que está envolvido nestas informações, né? E geralmente nós buscamos psicólogos principalmente por essa função mental aí que envolve a palavra emoções e sentimentos, né? Que nos fazem bater a porta de um psicólogo e pedir aí atenção especial para ser atendido, por exemplo. Então a gente vai ter essa discussão desse funcionamento. E outro índice muito interessante aqui, que é o agir. É a ação. Quando eu falo disso, eu estou discutindo sobre os impulsos para que a gente faça, que a gente aconteça. E aí vem palavras muito comuns e recorrentes, né? A motivação. O que é essa função mental chamada motivação? O que está envolvido? Quais são esses ingredientes? Se fala muito aí fora do mundo acadêmico, no senso comum, dessa questão de motivação, que a gente percebe que erroneamente ele é identificado e a gente vai analisar sobre o viés da psicologia, sobre o viés também da sociologia, por que não, né? Detalhando um pouco mais sobre isso. Tá, Gil. Então, a gente viu algumas funções mentais, que você está comentando que a gente vai ver. Sim. E o que é mais interessante além de tudo isso? Quando eu compreendo bem essas funções mentais,
eu posso partir do pressuposto depois que eu entendo um pouquinho mais sobre psicopatologia. Eu entendo o funcionamento normal mental ou procedimento comum biológico e comportamental, como também eu posso fazer inferências. No caso aqui, eu estou discutindo, por exemplo, motivação, motivos para ação. Quando então eu vou estudar na psicopatologia pessoas com depressão, provavelmente essa função mental ela está abaixo do limiar esperado, né? A pessoa está desmotivada, né? Ela está realmente ou com a questão do afeto embotado. Então, veja como afeta o pensamento também, ultimamente, ele não está ordenado. Aí você vai vendo detalhes daquele indivíduo com mais evidência. Então, você está falando lá, por exemplo, estou chutando aí algumas questões aí, um esquizofrênico, né? Esse esquizofrênico tem delírios, estou falando de pensamentos, por exemplo, como é que funcionam os pensamentos dele. Se eu estou falando, por exemplo, que ele tem uma alucinação visual, eu estou falando, né, da questão da percepção dos sentidos dele, né, que estão afetados. Mas eu não posso ir para a psicopatologia se eu não entender as funções básicas comuns do ser humano. Só que veja bem, hoje já nesta aula, a gente começa a observar um detalhe, um único detalhe, que tem a ver com o que eu vou apresentar hoje para você, sobre sensação, que pode mudar a vida inteira de uma pessoa se duvidar. Então, eu vou fazer aquele suspense de Gil, né? Cenas para os próximos capítulos, ou seja, hoje a gente vai falar sobre isso, vou trazer para vocês pesquisa científica, vou trazer para vocês, vou aguçar vocês para buscarem muito mais essa semana sobre o assunto que eu vou trazer em pauta. Mas para falar sobre tudo isso, pensar, sentir e agir, lembrando que a terapia comportamental cognitiva, ela trabalha muito nesse viés, né? Eu penso, automaticamente isso influencia nas minhas emoções, meus sentimentos, que afetam o meu comportamento, né? Então veja que nós vamos ter uma visão, e eu falo que é uma delícia essa disciplina, porque você consegue auto-observar e também observar suas relações de amizade, profissionais. Então a gente consegue desfrutar, mas lembre-se, tem muito material envolvido nisso. Mas para fazer uma parada, eu vou mostrar para vocês, né, nesse momento nosso plano de ensino rapidamente, tá? Só para vocês se terem uma ideia de como isso é composto e depois eu entro no conteúdo. Só bater o olhinho aqui rapidinho, né? Mas aí a gente tem dividido em... Tá estranho isso daqui hoje. Vocês estão vendo a tela? Dividido então em percepção, atenção e memória, mas eu vou trazer para vocês a questão da sensação. A gente depois vai discutir sobre motivação e vida afetiva, a questão da inteligência, que isso dá pano para manga e muitos estudos, e pensamento e linguagem. Isso aqui é bastante assunto por metro quadrado. Eu esqueci de um detalhe aqui. Dona Juliana, espera aqui. Eu vou mostrar para quem é apaixonado por leitura, vocês vão ter possivelmente aí futuramente esse acesso, obviamente, mas quais são os autores que eu adoro e recomendo muito para estudo de vocês? O David Myers, o Whiting, a Linda Davidoff, o Vygotsky, falando pensamento, linguagem, Piaget, né? Então, esses aqui, e é bacana que, diferente da minha época, né, a gente hoje acessa e-book aí de graça, fantástico material. São livros grossos assim, né, mas que que você pode ter na sua biblioteca. Mas eu também tenho muito orgulho demais por ser professor e ver um sistema que a gente tem
na nossa instituição de ensino, que é basicamente aquela questão da biblioteca virtual que você acessa o mundo todo de livros, artigos, e é muito legal, né? Que também fica a dica, tá? Depois aí a gente está passando para vocês. Tá tranquilo até aqui, entendendo sobre o que seriam esses processos psicológicos básicos? Tá tranquilo? Posso ficar em paz? Tá, Curiosidade? Oi? Tá super tranquilo. Tranquilo. Curiosa para ver o restante. Então bora lá. Hoje tem coisa boa. Vamos lá. E eu tô sentindo que tá saindo um cafezinho. Tem gente que gosta de café aí. Tô sentindo que o pessoal tá só tilintando ali um cafezinho, né? Traz um para mim também. Eu gosto de cappuccino. Vamos lá. Vamos lá. O que seria então e o que envolveria a palavra sensação? Então, eu comentei para você que perceber o mundo, antes de qualquer prerrogativa, eu preciso anteriormente ter sensações. E as sensações, elas advêm do quê? Dos órgãos do sentido. Para quem recém saiu do ensino médio, fala, não creio. Eu vou para a faculdade para ouvir tudo isso de novo. Vai sim. Pelo menos na nossa degustação de hoje, aqui que a gente vai apresentar um pouco para vocês. E aí, o que chama a atenção? Esses órgãos do sentido é entrada de tudo que acontece aqui dentro, de dentro para fora. Então, vamos lá. Então, por que eu preparei essa aula, que não está no nosso plano, mas por que eu preparei essa aula? Porque nós vamos revisar um pouco dessa sensação, com detalhamento de alguns aspectos que eu considero relevantes para a profissão de psicólogo, ou alguns tópicos que possam ter passado rapidamente na formação, porque a gente tem aí uma pluralidade, né, de formações. É claro que muitos estão aí com mais informação nessa área biológica do que outros, mas a gente vai equiparar, lembrando que esse assunto de sensação no aspecto ali de detalhes biológicos, não é o meu interesse esses detalhes no estudo de vocês, mas na noção desse funcionamento é muito importante, sim. Então, vamos lá. Como tudo, há necessidade de nós definirmos, né? Então, como vocês podem observar aí no slide de vocês, a gente menciona que todo o processo de sensação é o que? Um captar, é um tomar, é um abarcar, a gente pode falar até um input, né? De captar as informações que vêm por um dos órgãos do sentido nosso, que aí a gente tem aí alguns detalhes aí de órgãos do sentido nessa figura. E é tão importante isso que o nosso organismo, ele detecta isso. Muitas vezes, não necessariamente ele é visível ao olho nu, ele acontece, mas você tem energias físicas que ocorrem simultaneamente de forma incrível, né? Que acaba, obviamente, né, codificando como sinais nervosos. Essa interligação é fantástica, ela é muito rápida e ela está acontecendo o tempo inteiro sem que muitas vezes nós não temos noção da amplitude que é isso nas nossas vidas. E, obviamente, como rapidamente posso estar falando aqui, essas mensagens que chegam pelas sensações, elas entram por algum tipo de canal. Então, a gente tem o auditivo, o tátil, o olfativo e assim por diante, que é a interconexão com o mundo externo, com o mundo interno, né? Eu falo, por algum buraco entra, por alguma coisa acontece, então você está o tempo todo estimulando partes cerebrais em relação a esses estímulos advindos desse mundo. Até aí, sossegado. A pergunta que sempre fazem, né? É comentado, os estudos como é que são vistos com relação aos órgãos do sentido, existem realmente órgãos do sentido mais poderosos do que outros? Biologicamente, sim, né?
a gente vai mostrar isso para vocês, um dos órgãos mais importantes que nós possuímos, e a gente tem que tomar muito cuidado e carinho para quem é vidente, né? Ou seja, vidente não é aquele que vai ler mão nem sorte, mas aquele que vê. Que o pessoal fala, nossa, a Juliana tá falando de vidente, né? Não, não é, né? Mas é aqueles que veem, né? Cuidar bem da saúde visual, porque o que acontece? Ele é considerado um dos órgãos que dá sentido a tudo que envolve esse mundo externo, tá? Porque nós estamos em maior supremacia no que se refere ao biológico, e vou mostrar já já numa figura para vocês. E aí alguém, já sei que tem aluno falando, mas e as pessoas cegas? Elas, obviamente, elas caminham, né, o desenvolvimento neurológico deles e o funcionamento para a exacerbação e o desenvolvimento muito maior do que nós em outros órgãos do sentido, né? Que também é uma forma de enxergar o mundo do jeito diferente do nosso, mas que eles conseguem notoriamente ir muito bem. Eu até comentei isso na aula de hoje, né, que eu estava falando que na época da faculdade eu tinha uma disciplina na graduação chamada anatomia. E eu literalmente, com minha turma, a gente tinha no laboratório cadáveres, aquelas coisas todas, era cadáver mesmo. Então, o que acontecia? O melhor aluno, tá, de anatomia de prova prática era um cego. A gente ficava numa irritação que a gente até havia brincadeiras nossas enquanto estudantes. Eu falava, tá brincando que ele não tá enxergando? Não sei não, né? Na brincadeira nossa, mas ele tinha uma capacidade de percepção pelo toque absurdo nas peças de anatomia, sabe? E a gente ficava impressionada dessa habilidade que ele tinha, né? Então era um aluno nota 10 da anatomia, era o único nota 10, porque as notas eram baixas, né? Enfim, mas basicamente então a gente vê. E é interessante também, fazendo um contraponto em relação à visão, né, que muitas vezes, né, o cego, quando é de nascença, adquire a cegueira, ele não percebe que é cego. Vou repetir. Pessoa que nasce já cega, ela não percebe que é cega. Ela só vai perceber quando alguém falar. Eu comentei que na graduação, quando eu dava aula, eu tinha uma disciplina chamada Psicologia do Excepcional, e a gente chamou um para-atleta que ganhava campeonatos no Brasil e mundo, né, que era de natação, e ele era cego. Então, a gente ficou super feliz, a gente está recebendo um para-atleta, né, era um jovenzinho, dos 17, 18 anos, e ele comentou isso pra gente ficou encantado. Ele falou com uns 4 anos de idade, né, chegou um priminho dele, e nessa brincadeira toda, ele falou assim, você é o meu primo cego. Ele chegou para a mãe e falou, mãe, o que ele está falando? O que é cego? Aí que ele foi entender concepção dessa questão sensorial, porque o mundo ele estava enxergando do jeito dele. Então, assim, são situações e pontos de vista que aparentemente parecem tão distintos para nós, mas na percepção do outro cego é tão quanto tranquilo como. Uma das questões hoje que nos preocupa muito, a gente já fez um trabalho lá no Instituto de Cegos, ali do lado da prefeitura, é que está aumentando de forma violenta o número de pessoas com cegueira adquirida, mais velhos, né? Por conta, por exemplo, da diabetes, etc, etc e tal. Então, essa questão da visão, ela tem que ser tomada muito cuidado. E por que eu estou insistindo também em discutir disso? Porque tem psicólogos que vão trabalhar com pessoas com necessidades especiais e precisam entender a fundo o funcionamento desse órgão do sentido de forma muito detalhada, porque a gente também tem os de baixa visão, que aí é baixa, e aí você tenta imaginar lá grau 15, 20, que para a gente assim, é extremamente, são óculos especiais,
mas que é muito importante entender, né? Tenta imaginar o psicológico de alguém que sempre chegou de uma hora para outra, como eu estava falando de diabetes, e ficando cego. Né? O que acomete o psicológico? Como é que o torna? Né? E como administra nesse mundo para se organizar. Então, a gente considera aí que a visão ela é importante, por quê? Aí vem um detalhamento. Quase 1 milhão, olha essa palavra, 1 milhão de mensagens são enviadas nesse nervo óptico, né, por meio de quase 1 milhão de fibras ganglionares. O que eu quero falar é que a gente tem um super, um mega, um hiper equipamento que utiliza milhões de mensagens ao mesmo tempo e ela é codificada lá nessa questão do nervo óptico aí, no 1 milhão de fibras que eu já vou mostrar para vocês ganglionares. Em menor número, por isso que assim, vamos falar assim, o equipamento é blaster top, né, dos olhos, em menor número, mas também não desconsiderando, a gente tem aí a audição, que é uma... Visão e audição são grandes órgãos do sentido da nossa espécie humana, né? Então, mas veja o quanto que é importante. Aí a pergunta que não quer calar. Então, aqui só para vocês observarem, né, essa entrada da luz, né? E aqui são essas células ganglionares que a gente comenta, que aqui a gente tem 1 milhão de células conectando e tomando aí esses impulsos nervosos. Então, aí que vem o fantástico mundo do corpo humano, né? Se a gente recebe uma enxurrada de mensagens nos nossos olhos, né? Como é que isso funciona? Como é que isso é? Que curiosidade é? Lembrando, a gente não dá conta de conscientemente captar tudo isso. A gente não dá conta de gravar tudo isso. A gente não dá conta porque ia ter um colapsamento. A gente ia colapsar, pirar, a mesma coisa da memória. Se a gente tudo decorasse, soubesse, entendesse, estudasse, gravasse, a gente ia ficar louquinho de pedra, né? Então, eu sempre brinco que nem sempre que os olhos... estando com os olhos enxergando bem, às vezes sem até óculos, não significa que você vê bem, né? Você ouvir não significa que você ouve bem, né? E assim por diante. Tem gente que vê e não vê, né? Tem gente que ouve e não ouve. Né? São as relativizações que a gente tem do uso desse equipamento. Né? É interessante observar que cada um de nós tem determinada simpatia, habilidade, não é simpatia, mas habilidade maior do que o outro, por exemplo, de um dos órgãos do sentido que a gente vai comentar um pouco aí, tá? E aí, aqui tem uma série de informações que é fundamental a gente também continuar falando dessa visão, que tudo acontece nesse córtex, tá? Óbvio, gente, que eu não sou neuropsicóloga. Óbvio que vocês vão ter aí, no percorrer da formação de vocês, aula de neurofisiologia, neuropsicologia ou bases biológicas, coisas voltadas nessa área de neuro, né? Mas o que nos chama a atenção em relação a isso? Cada parte, né, dessa visão, dessa forma com que organiza esse cérebro e essas reações, elas têm até dentro da visão subdivisões. É como se fosse assim, num jogo, né? Tem os participantes lá, os jogadores, cada um tem uma responsabilidade. Então, um é atacante, o outro é o centroavante. Na visão, a gente tem lá os responsáveis ali pela cor, outros pelo movimento, outros para profundidade, outros para forma. Tenta imaginar a nossa vida se nós não tivermos a capacidade de lidar com a profundidade. O quanto de quedas teríamos? A escada é um exemplo, né, que ela tem nuances de degraus,
né? E dependendo como se você calcula ou não, até na descida, né? Quando você não calcula bem essa profundidade ou não presta atenção, você cai, né? Tenta imaginar a nossa vida se a gente não conseguisse ter um bom equilíbrio, né, da visão, né, o quanto que a gente teria aí, as pessoas têm problemas com labirintite, né, essa questão como complica a nossa reação com esse mundo e assim por diante, ou mesmo da forma. Tenta imaginar que dor seria toda vez que fosse me apresentado um objeto e eu olhasse para esse objeto como se fosse pela primeira vez e falasse assim, do que se trata esse objeto que você está dando na minha mão? Né? Então, existem partes desse cérebro que ele decodifica a forma, ele automaticamente vai lá no menu dele lá, ele fala, essa forma eu conheço, trata-se disso, tem a função dessa, né? Eu tenho um contato com esse objeto, já tive um relacionamento com esse objeto de forma afetiva, nananana, ele faz isso, ele tem essa propriedade, aí já vem até memória no meio disso tudo. Gente, isso é uma orquestra maravilhosa. Eu falo que ser professora a gente segmenta informaçõezinhas, mas é uma orquestra muito bem elaborada. Mas o que chama a atenção desse nosso comentário é que, por exemplo, nessa última parte do parágrafo fala o seguinte, o caminho visual reproduz com fidelidade a estimulação da retina. Mas olha essa frase, a representação do cérebro, ele incorpora nossas suposições, interesses e expectativas. Aí nós vamos falar já de percepção. Então, a gente tem a parte orgânica, tá ali, tá entrando luz na retina, eu já estou fazendo processamento lá no meu córtex, tá indo para essa questão diferente aí do cérebro, tá, beleza. Mas o que eu olho e como eu interpreto, aí é outro detalhamento e outras informações que nós vamos ver aí durante a aula, tá? Então, nós o tempo todo estamos jogando com estímulos e também tendo interpretações concomitantemente, tá? E aí que vem a situação complexa. Mas vamos falar aqui da audição. A audição também é fantástica, né? E a gente fala que os estímulos são ondas sonoras, né? De pressão, de maneira geral, que tem a ver com frequência e amplitude, né? Em tom, volume, etc. e tal. Um bom psicólogo tem principalmente esses dois órgãos do sentido, com sentido, quando ele é vidente, é claro, de uma boa audição, uma boa audição e uma boa visão. Quando eu falo ele presta atenção em muitos detalhes e ele tem uma acurácia, né? Uma ausculta, né? Eu falo que ele ausculta, ele não escuta, ele ausculta. Quer dizer, quem lembra daquele aparelhinho lá que verifica os batimentos cardíacos, que é um equipamento extremamente delicado, né? O psicólogo ele consegue ver no tom de voz, na cadência, em todos os meandros, o que é esse som, o que é essa linguagem, o que essa emissão de alguma coisa nos chama a atenção, né? Então, quando você está ao telefone, você pode ter inúmeras inferências. Isso por meio de uma fala, né? De um estímulo que chega nos meus ouvidos, ele vai te dar uma informação. Então, reiterando, né? Então, a gente brinca muito com isso. Ser psicólogo literalmente além de pensar em decibéis, né? Ai, quantos decibéis está essa nossa conversa? Não, é inferir e poder entender. Tempos atrás, até, pena que assim, nós estamos num momento da nossa vida histórica que nunca tivemos excesso de informação. E muitas vezes, de tanto ouvir, de tanto ler, de tanto isso, de tanto aquilo, a gente já não sabe mais nem aonde está aquilo que você viu, né? Por mais que a gente tente ser disciplinado. Mas eu lembro de uma fonoaudióloga que ela comentava que pela fala poderia identificar 12 informações pelo menos sobre uma pessoa,
né? Então, tenta imaginar para você, por exemplo, como seria a fala de uma pessoa que hoje está mais deprimido, ou um processo de depressão. Tenta imaginar o jeito de falar de uma pessoa que está num processo extremamente ansiogênico, de uma ansiedade. Já viram? Ó, já imaginaram uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa? Perceberam? Tenta imaginar também, né? Como, e assim por diante, você pode estar fazendo inferências sociais, culturais, pelo conteúdo da linguagem, pelo volume da voz, pelo nível ou não como é que eu posso falar, de proximidade ou não pelo tom de voz, de agressividade ou não pelo tom de voz, de hesitação ou não. Por exemplo, um bom vendedor, quando ele faz vendas ao telefone, ele tem uma habilidade absurda. Porque se ele interpreta, se ele ouve e já começa a inferir ou interpretar depois, que aí a gente vai falar depois de interpretação, o que do outro lado ele está emitindo, ele comporta-se de um jeito que ele consegue corresponder ou alterar o jeito do outro de emitir uma palavra. Vamos supor que eu estou fazendo o início de uma conversação e a pessoa está hesitante com relação à apresentação de um produto, né? Então, são pistas, mas aqui eu vou me segurar um pouco aqui e eu vou falar dessa questão do som em ponto aí, o sistema de decibéis e tudo mais, né? Então, óbvio, quem é músico tem o tal do famoso, né? Os bons músicos, ouvido absoluto, né? Eu sei que tem alunos aí que são pessoas que gostam de música, que tocam, que cantam. É um ouvido diferenciado, não tem sombra de dúvida, né? Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui, essa imagem eu chamo muito atenção, né? Que eu encontrei no Pinterest. E o que ele mostra para a gente? Que o volume, né? O número de decibéis, eles passam de aceitáveis a não aceitáveis, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, até 55 decibéis é um nível aceitável de ruído. Gil, por que você está trazendo isso? Nós não somos da fonoaudiologia, nós não somos otorrino, mas por que o psicólogo tem que se preocupar, por exemplo, com essa questão ambiental de estímulos? Existem estudos muito claros que pessoas potencialmente expostas a ambientes como aeroportos, escolas, trabalho com transportes ou coisas que o valha, né? Em ambientes barulhentos, trânsito, tem realmente alterações orgânicas e comportamentais absurdas. Então, muitas vezes a gente não se dá conta, por isso que as empresas têm todo um controle, né, de audiometria, fazem avaliação dos funcionários, levam o aparelho lá na empresa para ver como está a emissão desse som, porque altera comportamento. Você pode alterar desde ter insônia, dor de cabeça, que é muito recorrente, falta de atenção, etc. e tal, como também irritabilidade, explosividade, e aí você, muitas vezes, quando é um psicólogo destreinado, não consegue levantar, por exemplo, o local de trabalho dessa pessoa. E às vezes ele está exposto a determinadas situações que estão alterando o comportamento dele só por si, né? Nessa exposição ambiental. Por isso que quem trabalha, por exemplo, como eu, na saúde do trabalhador, a gente também tem que fazer esse recurso de compreensão sobre isso. É muito bacana, a gente tem aí exemplos, né, de escolas, né, de outras coisas, né, até a sala de aula ela já entra aqui, mas lembrando que são exposições de mais tempo que você vai tendo. Até a gente brinca, né, sou professora há 18 anos, meu volume de voz é superior a muita gente. Então, eu não falo, eu não digo grito, mas meu som é mais alto, né? Por quê? Porque a gente, com o passar dos anos e ambiente mais barulhento, você acaba ficando aí com uma redução na tua acuidade auditiva legalzinha.
né? Então a gente tem aí umas desvantagens, né? Mas ok, vamos que vamos, né? Então, só reiterando que toda essa questão da audição é o tempo, essas ondas que a gente fala, né, dessa pressão, ela leva uma atividade neuronal, existe um canal auditivo com todas essas questões aqui bonitas, olha que lindo que é o nosso ouvido, né? Aqui dentro, ó, o ouvido médio aqui, a cóclea, geralmente para quem tem aí aparelho de surdez, a gente coloca nessa parte aqui, né? O tímpano, tudo mais. É belíssimo, isso aqui é maravilhoso. Você pode reparar, então, que essa correlação, né, que a gente tem aí é muito grande, obviamente, com o cérebro, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa teve um acidente e bateu aí com as têmporas, né? A possibilidade, talvez, de ter aí uma agressão, alguma coisa com os ouvidos é muito grande. Como também a gente pode estar discutindo na região occipital, na nuca, né? Quando você bate, tem um apagão, você não enxerga, né? Então, é óbvio, né? Reiterando, eu não sou psiconeurologista, mas são partes que geralmente são corresponsáveis por tudo isso. Então, repare que para ser psicólogo, o mínimo a gente precisa compreender um pouco mais. Tenta imaginar você trabalhando, eu sei que tem aí pessoas que trabalham com Libras e tudo mais, a importância de você compreender esse funcionamento, né, da audição, etc, etc e tal, até muitas vezes fazer levantamento com a sua criança, para quem trabalha com criança, sobre os órgãos do sentido. Eu lembro que uma vez chegou uma criança, o pessoal fala, ela tem um atraso mental, as professoras reclamando, início do processo escolar, porque é absurdo o que ela fala, ela não entende o que a gente está falando, etc, etc e tal, a gente escreve e ela... Enfim, resumindo, ela tinha problema na acuidade visual, ela não enxergava quase que nada, era um borrão, quer dizer, ela não conseguiria nunca se escolarizar, né, com uma dificuldade de visão, outros de audição, que também é um problemaço, né? Então, tudo isso é muito importante. O autista também tem aí inferências, né, com relação aos estímulos auditivos, eles têm uma certa irritabilidade com sons altos, têm uma certa sensibilidade. Então, para cada área que a gente possa vir a trabalhar, é muito importante saber dos detalhes. Não necessariamente precisamos saber tudo, mas se você vai trabalhar com crianças com necessidades especiais, abraça essa causa, vai estudar mais biologia, psiconeurologia. Se você vai atender crianças, a mesma coisa. Se você vai trabalhar com pessoas da melhor idade, também é importante, porque a gente tem também declínios naturais do próprio corpo humano que vão acontecendo, e isso é importante. Então, visão, audição, são extremamente importantes aí, em particular na comunicação verbal, não verbal, né? Mas, além disso, a gente tem uma que eu acho fascinante, o tato. E agora, se você está chegando na sala, se você falar, eu vou fritar um bifezinho agora, ou se você fala, eu vou, não vai. Espera um pouco, eu sei que tinha gente que ia lá pro banheiro, espera um pouco, ó, tem gente chegando. Espera um pouco, se você tiver familiares por perto, que são curiosos, que falam que você está estudando, que você está vendo, que aula é essa, né? Acho que é legal chamar a galera para assistir, tá? Porque nós vamos discutir, e em forma muito importante, um dos órgãos... Opa, tem um microfone aberto, gente. Pedi só para fechar, tá? Oiê? Isso, obrigada. Então, como eu falei para você, a gente tem o paladar, a gente tem o olfato, a gente tem o movimento, que também é um sentido e posição do corpo, ok? Mas eu quero chamar a atenção
dessa parte aqui. As sensações da pele, o tato, tá? A gente crê, estudando psicologia mais a fundo, que o tato é essencial para o desenvolvimento humano. Que essa relação que a gente tem, por exemplo, com as questões de crianças prematuras, né, que as crianças que elas são estimuladas por massagem, que etc e tal, né, elas se recuperam mais fácil, elas têm uma recuperação quando elas são aí abaixo do peso, etc e tal. Essa coisa do contato da mãe com o filho é muito importante no desenvolvimento psíquico, emocional do bebê, da criança, depois futuramente da adolescência e fase adulta. Se eu chamar a atenção nesses sentidos, talvez a minha ênfase e preocupação hoje, em tudo que eu já vi, tudo que eu estudo, tudo que eu observo no consultório, eu acho que o nosso maior intento nessa aula de hoje é prestar atenção o quanto ele repercute. Então, dentro dessa questão da pele, que é uma área muito ampla que a gente tem sentidos como pressão, calor, frio e também dor. Pessoas com fibromialgia, por exemplo, a gente tem isso com muita intensidade, né? E assim por diante. Então, reiterando, eu vou passar um vídeo, uma pesquisa de 11, 12 minutos. É uma pesquisa que, por incrível que pareça, muitos não conhecem. Então, primeiro vai ser um relato de um professor sobre essa pesquisa, depois a apresentação disso em laboratório. Eu gosto muito de laboratório, então é algo que, se você tiver, então, que anotar, observar, faça isso. Chame lá teus conhecidos para ver, e aí a gente vai abrir a nossa aula para começar a discutir o que viu. Então, olhos grandes sobre esse vídeo, ouvidos bem abertos sobre esse vídeo, largue todas as distrações com esse WhatsApp que não te pertence agora, que eu sei que tem gente que está no WhatsApp, né? Porque a gente não dá conta de duas informações ao mesmo tempo adequadamente. Aí, puxando a orelha, parece mãe agora. Mas tá bom, eu vou dividir a tela com vocês nesse exato momento, tá? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo, professora. Tá. Tranquilo. Ótimo. Eu vou fazer, então, uma... Eixe, Juliana Elisa dos Santos, o que você está fazendo? Peraí, eu ia fechar o computador, peraí. Que feio que eu estou fazendo. Já vou dar certo. Mais um minuto. Ah, tá. Ai, Jesus. Finalizar a apresentação. Ah, agora deu. Opa! Me deu um branco. Tira férias e esquece do serviço aqui. Como assim? Só descobri que eu não deixei na tela o que eu ia mostrar para vocês. Mas tudo bem. Deixa eu até... procurar primeiro para vocês verem, tá? Então, quem quiser ir no banheiro, corra lá no banheiro rapidinho, até eu achar aqui no nosso YouTube, tá? Dá tempo ainda de ir ao toalete, por gentileza. Vai lá, toma uma aguinha, coisa de 1 minuto, 2 no máximo, que eu já vou mostrar para vocês isso daqui, tá? Vamos lá. Achei! Todo mundo já está na sala ali, está sentadinho, bonitinho, pessoal? Todo mundo está aí? Tá, né? Sim, pronto. Vai lá, agora vai. Agora vai. Então, só teste para mim se o volume já está aí da tela, que aí a gente já fica tranquila em relação a isso. Vamos lá. Então, só testando. Que estava interessado no ramo da psicologia. Estão ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Tá, então vamos lá. Agora é para valer. Eu vou, então, passar. E fazer as pessoas ficarem preocupadas e desconfortáveis. Ele queria saber de onde vem o amor, de onde vem o afeto. Então, ele, na década de 60, em 1965, ele resolveu bolar um experimento para saber de onde vêm esses sentimentos tão bonitos. Mas será que isso é mais do que algo sublime vindo do amor de Deus?
ou é algo inerente à nossa sociedade? Bom, na verdade não tem nada a ver com Deus e nem com a nossa sociedade, pelo menos não da forma como você pode imaginar. Esse sentimento é tão apresentável em todas as espécies. Animais como ficam protegendo suas crias, há aquele enlace sentimental. Mas de onde vem isso? Sendo assim, ele resolveu bolar um experimento. E ele queria saber se nossa relação afetiva com nossas mães era puramente por encararmos como uma grande fábrica de leite ou por causa de algo mais do que isso. Então ele fez um experimento que criou alguns macaquinhos rezos, sem aquele do fator RH. Ele começou isolando eles logo após os desmamados. Em torno de 12 meses, ele já começava a sentir os efeitos da paranoia. Os macaquinhos já começavam a apresentar um comportamento errático, catatônico, eles começavam a se sentir mal. Isso já demonstra o quanto o isolamento nos faz bem ruim, mas ele foi um pouquinho a mais do que isso. Ele deixou durante 12 meses e ele viu que alguns macaquinhos simplesmente paravam de comer. Eles simplesmente chegavam e apresentavam uma certa anorexia nervosa. Aos 2 anos, alguns deles já até morriam por falta de comer. E aí ele fez outro experimento. Ele criou 2 modelos de bonecos. Um de arame meio feio, com uma mangueirinha, com uma chupetinha de onde saía leite. E o outro, ele tinha um boneco mais bem feito, que era parecido mais com um macaquinho, e com uma capa de pelúcia, bem fofinho e tudo. E ele deixou esse macaquinho interagir com esses 2 bonecos. Há uma coisa interessante, que o macaquinho conhecia quem era a ama de leite dele e via o que o outro era mais um aconchego. Havia uma sensação de segurança. O toque era bem importante. Ele foi um pouquinho mais além com isso. Ele fez um boneco feio, grande, que fazia barulhos metálicos e tinha dentes pontiagudos e ficava... E cada vez que o macaquinho ele saía e ia sondando o ambiente, dava de cara com esses... ele saía correndo. Ele não ia para a ama de leite. Ele ia para o boneco felpudo. Isso é muito interessante. Quando o macaquinho estava com fome, queria se alimentar, ele ia na ama de leite, lá no boneco lá feito de arame, lá tosco lá. Quando queria paz, aconchego e se sentir protegido, ia lá no boneco fofinho. Isso mostra o quanto nosso toque, nossa relação próxima está muito relacionada com o nosso afeto. Como isso faz com que nós nos sintamos bem. Esse sentimento de ficarmos bem relacionados, faz ter um sentimento de proteção e nós nos sentimos amados. E aí nós nos tornamos seres melhores. Isso acontece e isso mostra o quanto nós temos necessidade de interagir com pessoas que nós amamos. E nós amamos essas pessoas exatamente porque nós interagimos com elas, nós nos sentimos protegidos. Isso é importante porque isso mudou como as creches funcionavam. Simplesmente as mães deixavam lá como depósito de criança e simplesmente ficava lá no cantinho, no berço e ia buscar de noite. Quando enfermeiras e cuidadoras passaram a interagir melhor e fazer um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais harmonioso, mais delicado, isso surtiu um grande efeito nas crianças. Alguns idiotas começam a atacar Harlow porque ele foi um torturador de macaquinhos. Mas sem isso, não teríamos descoberto o quanto nós interagimos com os nossos pais. Aqui nós temos até um trecho do documentário com o próprio Harlow. Let me show you a monkey raised on a nursing wire mother. Now here are 106's 2 mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106.
Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. Oh, he's going back. He's back on the cloth mother, and he'll stay on the cloth mother. Actually, this baby spends from 17 to 18 hours a day on the cloth mother and less than 1 hour a day on the wire mother. Now, in this experiment, this is the apparatus we use. That looks diabolical. That's just the way the baby monkey feels about it. Flashing eyes, loud sounds, moving mechanical parts, all of these things are designed to frighten a monkey. Now here we have a peaceful, resting baby monkey. Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him. He's scared, all right. And he does what any child will do in a similar situation. He runs away. It's more than running away. He was running to his mother, to touch her, to drive away his fear. Contact with the mother changes his entire personality. Look, now he's actually threatening the diabolical object. This is a 6-foot square room with a few toys and other objects. But to the monkey, it's much more menacing. No mother is in there. Now, let's put a monkey into the room. Notice how cautiously he enters the room. He's searching for comfort, but nothing relieves his disturbance. Now we'll take the baby monkey out and put in a wire mother. Now, this one was nursed by a wire mother. That's right, all his life. She doesn't seem to help much. Now, we'll try the same test with a cloth mother in the room. You see the contrast in the behavior? Despite the fact that the wire mother nursed him, she could offer this infant nothing in the way of affection or security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he were seeking as much contact comfort as he could get, builds up his reservoir of affection and security. First, his body relaxes as the fear disappears. But above and beyond this, new positive response patterns appear. He now goes out to explore and investigate this new, strange world. He is now a normal, happy, curious baby. Os experimentos de Hall mostram o quanto nós podemos melhorar na criação de nossos próprios filhos, como nós podemos fazer deles crianças mais felizes. Isso vai refletir por toda a vida. Quando nós tocamos, nós abraçamos, beijamos, se damos atenção, nós estamos fazendo um cidadão melhor, uma pessoa que dificilmente será paranoica ou terá problemas de comportamento. Sempre haverá outros fatores, obviamente. Nós somos um
uma mistureba de sentimentos e emoções e de nossas experiências ao longo de nossas vidas. Mas se podemos já deixá-lo desde a mais tenra infância preparados para um afeto, ele terá a melhor condição de se sentir amado e transmitir um pouco mais esse sentimento, de interagir com outros, de interagir com seus próprios filhos. A pesquisa de Harlow mostra como podemos ser pessoas melhores simplesmente interagindo com nossos pais e nossos filhos. Esse é André, do Societicismo.net. Ô, pessoal, eu falando sem microfone. Perdão. Eu animada aqui, falando, e aí eu descobri que estava fechado o meu microfone. Não iam me ouvir mesmo. Olá! Estão me ouvindo, pessoal? Sim, pronto. Fiquei um tempão batendo um papo comigo mesmo. E nós esperando a senhora entrar na aula. E eu falei, gente, voltar fala depois desse vídeo, pelo amor de Deus, como assim? Tá bom, gente. Quero perguntar para vocês,